Bom, no exemplo passado, nesse exemplo 44, nós vimos uma prévia e uma motivação de metaclasses, e nesse exemplo 45 nós vamos ver o conceito em Python de metaclasses. Então, metaclasses são classes cujas instâncias são classes. Então, são classes geradoras de classes. Assim como uma classe normal define o comportamento de um objeto ou instância de uma classe, uma metaclasse define o comportamento de uma nova classe, né, ou de suas instâncias. Então, o uso de metaclasse ocorre, por exemplo, em login, verificação de interface, adição de novos métodos automaticamente. E aí é o seguinte, ao definir uma metaclasse, a gente vai ver que metaclasse herda do tipo type, que são a origem das classes, né, e são chamadas automaticamente. Então aqui nós temos uma classe do tipo metaclasse, né, que chama pequena meta. Então, essa é uma metaclasse. Por que ela é uma metaclasse? Porque primeiro que ela herda do tipo type, que é a origem do tipo de uma classe, né? E aí, dentro dessa metaclasse, nós temos uma função que define-se aí uma nova new classe. Então, uma metaclasse cria uma classe. Nesse new você tem classe, o nome da classe a ser criada, a superclasse em que essa classe herda, né, a classe pai, e o dicionário de atributos padrão a qualquer classe. E aí essa pequena metaclasse, ela tem a função de imprimir o nome da classe, nome classe, imprimir a superclasse, se tiver, imprimir o dicionário de atributos, e ao final ela retorna o tipo daquilo que está sendo criado. Então a gente vai ver que ela não vai criar um objeto ou uma instância, ela vai criar uma nova classe. Então, return type.new classe, nome da classe, superclasse, dicionário de atributos. Como é que a gente pode usar ela? Vamos criar uma classe aqui então. A gente cria uma classe S, que não faz nada. E aí depois a gente cria uma metaclasse A, que recebe cria a classe S, e cuja a sua metaclasse é pequena meta, criadora da classe. E aí nós temos aqui um A, teoricamente um objeto, mas ele é uma instância da metaclasse. Uma instância da metaclasse, então esse A não é mais um objeto ou uma instância, é uma classe instância da metaclasse A. Então A é uma metaclasse que herda as funcionalidades da classe S, né? Então vou imprimir, quer dizer, depois de criado, ela cria, depois de criada essa classe, ela é criada a partir da metaclasse A, que tem essa, como argumento essa metaclasse, né, e ele tem essa função de imprimir aqui os valores. Então, ao instanciar essa nova classe A, você tem, como é uma metaclasse, você criou esse Azinho aqui, é uma classe que chama A, cuja superclasse, então aqui é a superclasse, né, a classe pai em que a A herda, a superclasse é a classe main do tipo S, classe S, essa aqui. O dicionário de atributos dessa pequena classe A são módulos main e qual name e módulo main e esse qual name A, que é o nome da classe. Então esses são os atributos dessa nova classe que acabou de ser criada. Ok. Então esse é o conceito de metaclasse, um método que cria classes, né? Uma classe criadora, geradora de outras classes. Então voltando a esse exemplo 44, vamos nos filósofos lá, né? Vamos tentar entender aqui o uso de metaclasse para os filósofos, que a gente acabou de ver aí. Então, vamos, em vez de colocar assim, eu posso fazer o input aqui, né, do método, porque a gente vai fazer essa pergunta aqui. Ou então definir x como um S já como resposta. Então eu poderia, por exemplo, aqui, ó, falar x recebe input, você precisa da resposta, sim ou não? Eu digitaria S
ou n, e esse valor é atribuído a x. Como eu vou digitar s mesmo, então vou pular essa parte aqui, porque o que importa é entender isso aqui. Bom, digitei s. X é uma forma de facilitar a verificação, né? Qualquer s que eu digitar maiúsculo ou minúsculo, ponto lower, então eu vou essa string vai ser, esse caractere vai ser reduzido a minúsculo, e se fosse verdadeiro, quer é igual a true, se não, quer é false. Crio a função a resposta, que retorna o resultado 35, e agora a gente vem na metaclasse. A metaclasse chama respostas essenciais, e ela herda, e ela recebe um elemento do tipo type, né? Que metaclasse ela é uma uma subclasse em que ela herda as funcionalidades da origem das classes, que é o tipo type. E essa metaclasse tem uma função de inicializar, que cria uma classe, o nome define o nome da classe, inicializa o nome da classe, superclasse e o dicionário de atributos. Se dentro dessa metaclasse quer é positivo, true, verdadeiro, a classe que vai ser instanciada, não o objeto, a classe a ser instanciada, ponto a resposta, o argumento dessa classe, recebe o resultado da função a resposta. Então nós temos aqui a classe filósofo, cuja metaclasse é respostas essenciais. Aqui. E não tem mais nada. A classe filósofo 2, cuja metaclasse é respostas essenciais, a mesma. E o filósofo 3, cuja respostas essenciais, metaclasse é respostas essenciais. Instancio dois objetos, né? Platão, que é uma instância da classe filósofo 1, e Kant, que é um objeto instanciado da classe filósofo 2, que por sua vez é uma classe criada a partir de uma metaclasse respostas essenciais, que tem essa questão da função a resposta dentro dela. Então, se quer é verdadeiro, o objeto, imprime o resultado do objeto Platão, ponto a resposta, e Kant, ponto a resposta. Então, rodando aqui, você tem aqui essa mesma metaclasse acima para todos esses filósofos, né? Ok. E os resultados 35 e 35. Agora vamos falar de um padrão de design que chama singleton. Singleton ou singleton na matemática é o conjunto de uma unidade só, conjunto unitário. E é um padrão de design que restringe a criação de apenas uma instância, um objeto, por parte da classe. É usado para classes ou onde somente um objeto é necessário. Então, vamos falar aqui sobre a classe singleton. A classe singleton, ela recebe um argumento da classe superior do tipo type. E aí nós temos um dicionário protegido, underline instâncias, que aqui nós vamos contar o número de instâncias, ele está vazio. Define uma função call, toda vez que singleton for chamado, ele cria como argumento classe e os argumentos serem utilizados nesse singleton. Se essa classe a ser criada não está na lista de instâncias, então você chama aqui a classe pi, né? Singleton e classe que foi criada aqui. Então atribui a essa lista uma classe superior, singleton e classe, que acabou de ser criada, que chama os argumentos, número de argumentos variáveis, e retorna o número de instâncias dessa classe. Então, nós criamos uma classe singleton, cuja metaclasse é essa singleton, e criamos uma classe regular que não tem essa metaclasse singleton.
esse método aqui vai impossibilitar a criação de diversas instâncias, apenas uma, né? Porque o argumento é só um classe da lista a ser criado. Então eu faço instancio um primeiro objeto X, que ele é um do tipo classe singleton, que possui essa metaclasse que vai definir que só pode ser singleton, que só pode criar um argumento, um elemento, né, um objeto, uma instância dessa classe. E o Y também é uma instância, a primeira dela, o X é a primeira instância dessa classe singleton, e o Y também é a primeira instância dessa classe singleton. E eu pergunto se o objeto X e o Y são comparáveis, porque são os primeiros objetos instanciados dessa classe. Ok. Depois de uma classe regular, eu crio a instância X, crio o objeto na segunda instância do objeto da classe regular, X, e o Y, da mesma classe regular. E eu pergunto se X é igual a Y, e aí nós temos que inicialmente a primeira chamada é verdadeira e a segunda é falsa. Criando singletons usando metaclasse. Vamos lá. Singletons. Nós temos aí uma classe singleton que recebe um argumento como argumento um objeto. Esse argumento protegido, inicialmente ele está vazio, define uma criação de uma nova classe com número variável de argumentos e palavras-chave. Se o objeto, né, a instância dessa classe não está na classe, né, se essa instância não foi instanciada, se esse objeto não foi instanciado da classe, então classe.instância, um argumento de um objeto protegido, vazio, recebe o objeto e cria uma nova classe. O singleton cria uma nova classe a partir dessa superclasse, né? E aí retorna a instância da classe da singleton. Então nós temos aqui a classe singleton, que é uma metaclasse. Então estou criando uma classe normal baseada na classe pi, né, ou na superclasse, a metaclasse singleton, que define que só pode criar um, e uma classe regular. Então instancio um objeto da classe singleton, um X e um objeto da classe Y, pergunto se eles são equivalentes, os dois são a primeira instância dessa classe, e no caso da classe regular, ela não herda nada, não há como comparar se são as primeiras instâncias dessa classe regular, que já é aqui a primeira instância da classe regular, aqui uma nova primeira instância, aqui a primeira instância, essa aqui já é a segunda instância da classe regular. Então aqui é sempre para a primeira instância. Aqui, como a classe regular está sendo chamada novamente, não é uma classe de singleton, essa classe está sendo usada para criar o segundo objeto dela. E aqui é como se tivesse o primeiro objeto, cada objeto fosse o primeiro objeto dessa classe singleton. Então aqui você tem o verdadeiro e aqui já é o segundo objeto, o primeiro não é igual a Y, é true e false. Ok? Isso aí.